Um projeto de emenda constitucional pretende tornar as investigações criminais uma atribuição exclusiva das polícias federal e civil. Se for aprovado, o Ministério Público ficará impedido de investigar crimes como a sonegação de impostos, a corrupção e até mesmo a formação de quadrilha, entre outros. O programa Alcance de hoje esclarece a importância de manter o papel de investigador do Ministério Público, principalmente para combater o crime organizado e os chamados crimes do colarinho branco. Hoje o programa Alcance esclarece o papel de investigador exercido por promotores de justiça. O poder de investigação criminal do Ministério Público está ameaçado por uma proposta de emenda constitucional. A PEC 37 passou a ser chamada de PEC da impunidade. O apelido se deve pela atuação destacada do Ministério Público nas investigações dos chamados crimes do colarinho branco. O Ministério Público coordena forças-tarefas de investigação, os Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECOS. São formados por promotores de justiça, policiais civis e militares e auditores da Fazenda Estadual. As atribuições e competências e habilidades de cada instituição, de cada integrante das instituições, fazem com que o trabalho seja melhor realizado, porque seguramente mais pessoas, mais cabeças, mais inteligências estão voltadas para o mesmo fim. E a Força-Tarefa tem uma particularidade porque, em função da independência do Ministério Público, esse trabalho é feito sem qualquer tipo de amarra, sem qualquer tipo de interferência, e os trabalhos então são desenvolvidos buscando a verdade, buscando o resultado, independente de quem se atinge. Os principais crimes investigados pelos GAECOS são corrupção, formação de quadrilha, sonegação e lavagem de dinheiro. No ano passado, nos 28 principais casos, os GAECOS conseguiram a prisão de mais de 70 pessoas, inclusive administradores e agentes públicos, e até mesmo policiais. Para a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa, o poder de investigação do promotor de justiça é decisivo para a defesa do patrimônio público. Todo o trabalho investigativo que se faz é levado ao Ministério Público para que ele analise esse material e decida se é o caso ou não de processar alguém criminalmente. Desse ponto de vista, aqueles crimes que ocorrem na área da moralidade, pela relevância que eles têm, pela repercussão que têm, exigem do Ministério Público um cuidado especial. Se ele tiver essa atribuição, evidentemente ele vai ter um conhecimento já mais amplo, vai poder acompanhar os atos de investigação e vai poder realizar de uma maneira melhor a sua atividade no momento de decidir se é ou não o caso de dar início às ações penais. Sobre a mesa do coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, o resultado parcial de uma investigação que já dura 9 meses. Até o momento, os indícios apontam para um esquema de sonegação que pode envolver cerca de 100 empresas. Essa aqui acabou de chegar para mim aqui, uma nova operação que foi feita. Essa aqui, por exemplo, envolve mais de 30 denunciados. Em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, 8 grandes operações recuperaram cerca de 300 milhões de reais em 4 anos. Em apenas uma dessas operações, foi descoberta a participação de mais de 9.400 empresas, com a estimativa de sonegação de 60 milhões de reais. A questão toda passa pelo sigilo maior, da necessidade do sigilo maior. Quanto mais você tem a abrangência de outras situações externas que envolvem a apuração, ela se torna, o risco do insucesso aumenta. Além disso, o trabalho, quando está voltado para o Ministério Público, essas investigações que são especiais e diferenciadas das demais, elas necessitam justamente de uma continuidade e de uma prioridade maior do que as demais, né? E às vezes os agentes policiais eles trabalham com uma infinidade de operações que acabam, no caso das operações criminosas, não tendo um resultado positivo.
Os convidados do programa Alcance deste mês são o Procurador-Geral de Justiça, Lio Marcos Marim, e o presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, promotor de Justiça, Andrei Cunha Amorim. Bem-vindos ao programa Alcance. Vou começar fazendo uma pergunta para o senhor, Procurador-Geral. Há uma sobreposição das funções de investigação do MP com as outras instituições que investigam? Não há. Há uma complementariedade. A atividade investigativa natural é da Polícia Civil, como há também vários outros órgãos que investigam, o Ministério Público investiga, mas de uma forma suplementar, em matérias muito específicas, como foi mostrado ali nos crimes organizados, na área da moralidade administrativa e alguns recantos, digamos assim, que a polícia, os meios de investigações comuns ou tradicionais não conseguem chegar, ou até pelo Ministério Público, pela experiência, pela expertise que ele adquiriu ao longo do tempo, pela sua atividade, ele adquiriu. Então, o que se pretende com a investigação e quando o Ministério Público investiga é elucidar os fatos, é proteger a sociedade, é buscar a reparação do dano que o crime trouxe para a sociedade, para o erário, para o meio ambiente, enfim, para todas as situações em que ele efetivamente trabalha. E esclarecer, a prova é para subsidiar o promotor de justiça para a propositura de uma ação penal. E ela pode ser produzida pela Polícia Civil, como pode ser produzida pelo particular, por outros órgãos públicos, como normalmente acontece. Chegando ao Ministério Público, chegando ao promotor de justiça, ele vai propor ação penal ou ação que seja necessária para busca da verdade, para elucidar os fatos e para punir efetivamente quem tenha causado esse dano à sociedade. Promotor Andrei, existe uma relação entre autonomia e independência do Ministério Público e eficácia na investigação? Bom, é evidente, né? Existem crimes que são praticados por pessoas que elas desempenham um poder maior na sociedade. E esses crimes, às vezes, eles têm que ser investigados por agentes públicos que tenham independência completa. E é importante o espectador entender que essa discussão do Ministério Público poder investigar criminalmente ou não, ela não pode passar sob o ponto de vista corporativo, né? Não é uma briga, não é uma guerra do Ministério Público contra a polícia, pelo contrário. O que o promotor quer é se colocar ao lado do delegado para auxiliá-lo em determinadas investigações que exijam uma maior independência. O promotor de justiça é um agente político que detém, constitucionalmente falando, inamovibilidade, vitaliciedade, predicados constitucionais que a autoridade policial não tem. E, por vezes, essa falta de independência da polícia, ela pode atrapalhar alguma investigação. E é para auxiliar justamente a polícia que o Ministério Público se coloca de uma forma que possa fazer com que as investigações elas se desenrolem num ponto de vista imparcial. É para isso que o Ministério Público quer investigar. O senhor falou dois termos aí que é bom a gente esclarecer. Inamovibilidade, né? Inamovibilidade. Isso, olha, é complicado até, então tem que explicar isso aí. O que é isso exatamente? O que isso vai refletir na independência do promotor para investigar? A inamovibilidade não seria um privilégio do promotor, mas sim uma garantia da sociedade de que ela vai ter como defensor alguém que não pode, a um critério político, a um critério discricionário, sair da sua comarca, né? O promotor ele só sai da sua promotoria se ele quiser, em regra. Isso é a inamovibilidade. A vitaliciedade significa que o promotor, depois que passa o estágio probatório, ele adquire um estágio tal que ele só pode perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado. O que é muito importante. Se não fosse assim, se o promotor não tivesse vitaliciedade e inamovibilidade, nós não poderíamos levar as lides aos tribunais de uma forma imparcial, né? Para que o espectador possa entender melhor. Se o promotor estivesse investigando ou denunciasse alguém que tivesse um poder de influência tal que pudesse fazer com que ele, promotor, deixasse aquela investigação, a partir desse momento, se ele não tivesse essa inamovibilidade, ou se ele, promotor, pudesse perder o cargo, essas investigações elas não seriam feitas de uma maneira imparcial. Isso é bem importante salientar, né, promotor? Salientar e complementar. Que isso, na verdade, não é uma prerrogativa meramente do promotor de justiça, do membro do Ministério Público. Isso é uma prerrogativa de defesa da sociedade, para que a sociedade saiba que ela vai ter um órgão
isento e com possibilidades de promover investigações, especialmente com grandes autoridades, detentores do poder político, detentores do poder econômico, que são as pessoas que têm maior influência. Então ele vai poder agir sem correr o risco de perder. A sociedade está segura de que aquilo vai ser feito sem influência dessas autoridades. E também o promotor de justiça ele tem a independência, ou seja, ele vai agir conforme os ditames da lei e conforme a consciência dele mandar. Claro que ele fica sujeito a revisões pelos órgãos correcionais, órgãos internos da corporação, pelo Poder Judiciário e por outros também. Mas ele tem independência, isso significa nem o Procurador-Geral, que é o chefe da instituição administrativamente, nem governador, nem presidente da República, nem ninguém vai poder dizer para ele, você tem que agir assim ou tem que agir desta forma. Ele vai agir conforme ele entenda que deva ser e conforme a lei determina. Isso, como eu disse, são garantias que a lei confere ao órgão para que ele bem represente e bem desempenhe a sua função, que é a defesa da sociedade. É uma prerrogativa da sociedade, portanto. Ok. Então vamos fazer um breve intervalo e já voltamos depois deste intervalo com as perguntas do povo.